As nossas atenções ontem, 1º de janeiro de 2023, estiveram voltadas para as eleições da presidência do Senado e da Câmara, respectivamente, reeleitos Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Pois bem, você já se perguntou qual a importância destas eleições? Nós poderíamos dizer de pronto que elas são eleições internas das duas casas legislativas e que, portanto, não interfere no todo da sociedade, porque representam apenas a organização interna daquelas duas casas. Mas não é bem assim, não. As eleições para as presidências da Câmara e do Senado são importantíssimas, porque fazem parte de um poder da República, o poder legislativo. A Câmara e o Senado têm a responsabilidade de legislar. Isso significa que tem uma atuação muito forte, muito importante na sociedade brasileira e na democracia brasileira. E para pensarmos a importância destas presidências, é que nós queremos conversar com vocês neste vídeo de agora. Eu relacionei aqui pelo menos 6 coisas, pelo menos aquelas 6 que eu considero as mais importantes. Podem ter uma ou outra que ficou de fora e que depois, até nos comentários, você pode me ajudar a construir melhor essa relação. Desde o impeachment da Dilma, na verdade, desde a reeleição da Dilma em 2014, houve um protagonismo muito grande da Câmara dos Deputados. Isso não significa que esse protagonismo ainda existisse antes, não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que tomou-se uma proporção muito grande em vista da atuação do Eduardo Cunha, com as pautas bombas e, claro, pautando o impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Da mesma forma, nós podemos nos lembrar, por exemplo, ainda em referência à presidência da Câmara, da importância que o Rodrigo Maia teve, quando aprovou, e isso foi um trabalho dele, da articulação dele, da presidência dele, a reforma da Previdência. Então, estas duas situações, o impeachment da Dilma, as pautas bombas, tá? O impeachment da Dilma e a reforma da Previdência, sendo articuladas, levadas adiante por 2 ex-presidentes da Câmara dos Deputados, já nos dá um sinal da importância que essas figuras públicas têm, que essas presidências têm, que essas funções legislativas têm. Poderíamos citar, inclusive, o atual presidente da Câmara, reeleito, que se sentou ali em mais de uma centena de pedidos de impeachment. Mas, dito isso, já como introdução, como preâmbulo, vamos agora àqueles pontos, àqueles aspectos que eu considero os mais importantes. Eu disse, repito, se eu esqueci algum, você, por favor, anote aí no chat para a gente construir melhor esta lista aqui de funções, de atribuições, da importância das presidências da Câmara e do Senado. Primeiro, o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão na linha sucessória da presidência da República. Isso significa que você já deve ter se perguntado, né? E na ausência do presidente e do vice-presidente, quem preside o país? Quem governa? Quem manda? Pois bem, são os presidentes das duas casas legislativas que assumem a presidência da República. Eles estão na linha de sucessão da presidência. Então vem presidente, vice-presidente, presidente da Câmara e, em quarto lugar, o presidente do Senado. Então, eles estão diretamente vinculados à linha sucessória da presidência. Isso já mostra e demonstra a importância que essas funções têm. Segundo lugar, eles são responsáveis pela agenda de trabalho, né? Aquela pauta do dia, pautar, colocar as matérias para serem debatidas, votadas e etc. E aqui há um adendo. O presidente do Senado, que é o presidente também do Congresso Nacional, o Congresso é quando se reúne o Senado e a Câmara juntos. Então, o presidente do Senado, ele tem ainda como atribuição
pautar as sessões conjuntas do Congresso, do Senado e da Câmara, portanto. Então, ser presidente da Câmara, ser presidente do Senado, significa cuidar da agenda do dia, pautar a agenda, dizer ali quais são os projetos que entrarão em pauta, quais serão retirados. Por isso que às vezes eles dão mais atenção a um, porque é de interesse deles, ou do governo, ou da oposição, etc. Isso não importa. Mas eles dão mais importância, eles dão prioridade a um e, claro, diretamente acontecendo isso, eles excluem um outro. Mas os presidentes são os responsáveis pelas pautas do dia. E o do Congresso, lembre-se que é o presidente do Senado, pelas sessões conjuntas. Terceiro, é o presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles é que decidem sobre impeachment. Mas atenção, o da Câmara para impeachment de presidente e o do Senado para impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu lembrei aqui no iniciozinho do nosso vídeo a importância que o Eduardo Cunha teve, porque ele colocou o pedido de impeachment contra a Dilma debaixo do braço e levou adiante, né? E ele, inclusive, construiu toda aquela arquitetura ali para que os votos necessários fossem alcançados para o impeachment da presidente Dilma. E o presidente do Senado é o que pauta impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja você, nessa eleição que nós acompanhamos ontem, nos últimos dias, o que havia de rumor dentro das redes bolsonaristas? Que a eleição de Marinho daria uma sobrevida ao bolsonarismo, o empenho deles pela eleição do Marinho, claro, era porque eles percebiam ali um ganho imediato, tendo um bastião do bolsonarismo fincado, uma estaca do bolsonarismo fincada ali dentro do Senado, dentro de um importante poder da República. Eles diziam que nas redes, né? Olha, conseguiremos com a presidência de Marinho, sob a presidência de Marinho, pautar impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que foi eleito antes, durante e após a eleição como inimigo número 1 do bolsonarismo. Ele que preside também o Tribunal Superior Eleitoral. Então, é responsabilidade do presidente da Câmara pautar impeachment do presidente da República e é responsabilidade do presidente do Senado pautar impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Quarto lugar, são eles que decidem, respectivamente, cada um na sua casa legislativa, a abertura de CPI. Bem, a CPI tem aqueles 3 critérios necessários. Você deve se lembrar, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Elas podem, inclusive, ser mistas, né? Ter membros do Senado e da Câmara conjuntamente. Mas são os respectivos presidentes que decidem. Então, precisam ter os 3 critérios. Você deve se lembrar, o mínimo de assinaturas, o fato determinado, o que exatamente quer investigar, o que trouxe aquilo à tona, tá bom? O que eclode, que obriga, que torna necessária a instauração de uma CPI. E, claro, o tempo limitado, tá bom? Qual é o prazo para a atuação daquela CPI. Veja que no caso da eleição no Senado, isso pode acender um sinalzinho amarelo ali, um alerta à presidência do Lula, ao governo Lula. Por quê? Porque 49 é o número necessário de senadores para aprovar uma PEC. Então, em termos grosseiros, não significa que cada senador que votou ontem a favor do Pacheco seja a favor do governo e a favor de Marinho seja contra o governo. Claro, isso existe ali dentro, mas não é só isso, tá? A política mesmo ali dentro começa a partir de agora. Então, 49 é o número necessário para a aprovação de uma PEC, que foi o número alcançado pelo Pacheco, e 32 consegue abrir uma CPI. 32 foi o número alcançado pelo Marinho. Então, os presidentes da Câmara e do Senado é que autorizam a abertura de CPI. Claro, você deve se lembrar que no caso da pandemia, o senador Rodrigo Pacheco se negou a abrir a a CPI da pandemia, tá? Que é a pandemia, abrir a CPI da pandemia. E ele foi obrigado, por quê? Porque havia um número de assinaturas necessárias, havia fato determinado e havia tempo limitado.
tá bom? Bem estabelecido ali dentro do pedido. E aí o Supremo Tribunal Federal lembrou, olha, a Constituição diz isso, então você tem a obrigatoriedade de abrir. Outro ponto, quinto, são os presidentes da Câmara e do Senado que definem os parlamentares que serão relatores de projetos. E nós teremos projetos importantíssimos circulando nessas duas casas. Agora, no primeiro semestre, nós precisaremos discutir, por exemplo, a reforma tributária e um novo marco fiscal. Nem me agrada essa história de marco fiscal, ajuste fiscal, mas isso é conversa para um próximo vídeo. Mas são esses parlamentares, o presidente da Câmara e do Senado, que indicam os relatores dos projetos. Projetos importantíssimos teremos ali. Teremos que discutir de novo a questão ambiental, a questão da ciência, da tecnologia, a questão dos combustíveis. Então nós temos ali discussões importantíssimas a serem travadas dentro da Câmara e do Senado. E as respectivas presidências que indicam quem serão os relatores, tá bom? Quais deputados, deputadas, senadores e senadores serão relatores e relatoras das propostas dos projetos. E por fim, em sexto lugar, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que conduz ali os trabalhos das suas respectivas mesas. Conselho de ética, aprovação de uma medida administrativa, confirmação ou não da cassação de uma eleição pelo TSE, tá? De um deputado ou um senador eleitos ali pelo povo, mas cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bem, talvez tenhamos muito trabalho em relação a isso, porque o que tem mais chance de avançar na justiça em relação ao ex-presidente da República é justamente a sua inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral em vista de crimes e possíveis crimes, os supostos crimes e indícios de crimes cometidos durante o processo eleitoral, tá bom? Mas eu relacionei aqui 6 pontos que nos demonstram, que nos mostram a importância que tem um presidente da Câmara, um presidente do Senado. Recapitulando rapidinho, eles estão na linha sucessória da presidência, pautam a agenda do dia, decidem a abertura do CPI, decide a abertura de impeachment, presidência da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, definem parlamentares como relatores e conduzem os trabalhos das mesas, tá bom? É isso, por isso que a gente acompanha com tanta expectativa e a gente também cobra essa responsabilidade em um trabalho conjunto, como eles mesmos disseram nos seus respectivos discursos, de defesa da democracia, de barrar o golpismo e de uma aliança, de uma harmonia entre os poderes, mas mais do que isso, uma aliança pela reconstrução do país. Esse é o momento que vivemos, um momento de reconstrução, de reestruturação do país. E precisamos, por isso, de todos e todas os congressistas eleitos pelo povo para levar adiante, a fim de que tenhamos uma condição muito melhor enquanto povo, enquanto nação, enquanto sociedade, enquanto país.